Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada, né? É, eu vou começar a apresentar, então. Queria saber se alguém tinha alguma dúvida de alguma coisa que eu falei agora. Ficou alguma dúvida, alguma coisa no ar? Não? Não? E frisando mais uma vez para quem vai ver a gravação, a gravação, né? Eu ia falar gravação gravada. Para quem vai ver a gravação, não se esqueçam de fazer o formulário, tá? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Deixa eu ver se está na página certa da apresentação, que às vezes algumas páginas. Tá na página certa. Aqui. Eu coloquei dessa vez lá para vocês no Drive, para vocês irem acompanhando lá. Lógico que eu não coloquei as questões, né? E nem as respostas das questões, né? Depois eu coloco de novo esse lá com as questões para vocês lerem, fazerem novamente. Se alguém sentir no coração o interesse. Deixa eu pegar minha colinha também. Todo mundo tá vendo, né? Sim, sim. Ah, que bom então. Hoje, então, a gente começa a nossa aula falando sobre expansão cafeeira, né? Eu acho que eu fiz um mix ali de várias coisas, né? Porque quando a gente falou da questão Christ, a gente avançou muito no tempo e agora a gente recua mais um pouquinho para a gente falar da expansão cafeeira no Brasil, né? Essa tela, esse quadro, né? É a primeira tela Café de 1935, né? Que projetou Portinari ao mundo, numa tela do Portinari, né? Vocês conseguem ver, então, nessa tela, as pessoas trabalhando, né, com o café, carregando sacas, colhendo o café, né, já numa parte bem, tal, poderia ser, talvez, eu não sei de quando exatamente esse quadro está sendo representado, né, mas creio eu que seja do segundo reinado, ainda talvez um período de escravidão, né, a gente consegue ver pessoas brancas trabalhando, pessoas negras, né, trabalhando no café, né? Talvez seja um quadro ali da área do Portinari, né? Ele nasceu aqui em Brodowski, aqui pertinho de Sertãozinho, perto de Ribeirão, aqui na região, né? E aqui foi um dos lugares onde aconteceu na segunda metade do século XVIII essa continuação dessa expansão cafeeira, né? Dentro do segundo reinado. O café, uma coisa que eu queria começar falando nessa aula para vocês é que o café projeta o Brasil para o mundo. E isso é importantíssimo falar, né? Ah, professor, mas e o açúcar? O açúcar também projetou o Brasil para o mundo, né? O famoso pau branco, né, da época, né? Projetou o Brasil para o mundo, assim como outras iguarias que o Brasil tinha também, né? Como o tabaco, por exemplo, né? O tabaco, em uma menor instância, né? Ali também é uma economia ali meio que rentável para o pessoal que comercializava o tabaco, né? Foi muito vendido na Europa, né? E como eu acho que eu cheguei a falar para vocês naquela aula sobre os povos indígenas no Brasil, e quando eu relatei para vocês de alguns tupis que foram para lá, eu falei da França, né? Do Henrique II, com a casada com a Catarina de Médici, né? Que ela fazia o uso do tabaco, né? A erva santa do período, né? O café ele ganha uma amplitude muito diferente do açúcar, né? Porque a gente está vivendo agora um novo contexto, né? Ora, um país independente, né? Que está tendo uma ascensão muito grande com o café. O café consegue estabilizar as balanças econômicas do Brasil. E isso é fundamental, é importante para um país que quer se consolidar, né? Um país que está tentando se consolidar, um país que era ali fazia aquele comércio, né? Antigamente com a Inglaterra, antes daquela questão Christ, né? Antes daquela lei que é promulgada, né? Que coloca as tarifas alfandegárias altas de novo para todos os países, né? E essa tarifa alfandegária, o café, né, consegue fazer uma coisa interessante com o Brasil, né, que é fazer virar um país economicamente bacana para se viver e se ganhar dinheiro, né? E o café é um desses, consegue ser essa joia, né, que consegue fazer as pessoas terem
essa riqueza, né? Eu queria começar então falando agora, lembrando só o que a gente viu, né, quando Dom Pedro II assume, né? Eu vou voltar nisso a última vez, eu prometo. Acho que vocês já devem estar bem desgastados referente a isso, né? Mas lembrando então quando Dom Pedro II assume com o golpe da maioridade, o golpe da maioridade, quem foi que ajudou Dom Pedro II a assumir? Quem lembra? Os liberais, exatamente. O golpe da maioridade está muito ligado com os liberais, né? Então, nesse período, tem se formado os gabinetes dos liberais, gabinetes dos conservadores, ora um, ora outro, dissolve um, dissolve outro, e as coisas vão acontecendo, né? Num certo período de tempo, como a gente bem viu, né, lá da década de 40 até a década de 60, mais ou menos assim, 50, nesse período assim, né, a gente tem uma estabilização no Brasil muito interessante, né? Onde movimentos sociais que não com tanta força acontecem, né? A questão política está mais apaziguada, né? Entre liberais e conservadores, né? Eles estão ali mais em paz, né? É importante falar nisso, né? Quando o Dom Pedro II também volta e restaura o poder moderador, né? Faz aquela criação do chefe de polícia da Guarda Nacional também, que é importante falar, né? A Guarda Nacional estava totalmente ali desequilibrada quando ela foi criada, né? Os coronéis mandavam e faziam, né? Então agora eu tenho uma pessoa que vai cuidar dessa parte da Guarda Nacional, que vai ser o chefe de polícia, né? A gente lembra também daquelas revoltas regenciais também que foram muito importantes. E quem não viu a aula de revoltas regenciais, veja, porque são revoltas que abalaram realmente as estruturas do Brasil naquele período, né? Uma revoltas que quase fragmentaram o Brasil, e o Brasil não teria essa dimensão geográfica que a gente conhece hoje, né? Seria talvez alguns outros países, né? Os estados seriam hoje alguns países, né? Talvez estivessem melhor, né? Se tivessem conseguido, talvez, né? Não se sabe, né? E a consolidação de uma política, né? O que é essa consolidação dessa política? Vai ser a consolidação também de uma economia, né? A consolidação da política, né? Derivada dessa estabilização, vai ser também a consolidação da economia, né? Aquela balança comercial mais bacana para todo mundo, né? Deixa eu ir para o próximo aqui. Eu coloquei bastante citações hoje para a gente ir pensando, né, sobre isso, né, essa citação do Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, na página 173, né, graças ao amparo de um artigo como o café, de largas facilidades de produção no país e de considerável importância comercial nos mercados mundiais, aquela estrutura tradicional momentaneamente abalada pelas transformações sofridas pelo país na primeira parte do século, conseguem se refazer e prosperar, mesmo consideravelmente, ainda por muito tempo, né? Então, o café, né? O café começa a ser no exterior um comércio muito atrativo e lucrativo. E o Brasil observa isso, né? Quem planta o café no primeiro momento, né? É o pessoal que está cultivando o açúcar, né? Faz ali a plantação do café também. Eles observam esse andar, né, do mundo, né, e tal, né, essa economia que está nascendo, né, e que o café está ganhando uma visibilidade muito importante, né, uma economia rentável, como eu falei para vocês, né, e eles mudam as plantações deles de açúcar para café. E muito que bem, eles não perdem dinheiro com isso, eles tendem a ganhar. Quando a gente fala do café no Brasil, a gente tem a ideia de uma nova elite que emerge de tudo isso, né? A gente está falando desse momento, né, de pessoas que são completamente ligadas com a terra, né, com a produção da terra, a produção de alguma coisa em largas escalas, né? E com o café, a gente tem uma alteração muito interessante, né? A gente tem os barões do café, como vocês bem sabem, os casarões do café, como é mostrado em várias novelas, por exemplo, da Globo, Sim, a Moça, por exemplo, é desse período, né? É bem interessante tudo isso, né?
São pessoas que vão se diferenciar muito da elite que já era estabelecida. O café propõe, então, uma diferença muito grande entre a elite do açúcar e a elite do café. Mas a elite do café, quando surge, ela não surge espontaneamente de uma forma diferente ali já, né? Ela tem todo o caminhar dela, né? Todo o caminhar e o caminhar que a gente vai ver hoje, né? Deixa eu ver se tem alguma parte aqui para falar também, né, para vocês, né? Café também que era muito fácil de ser produzido no Brasil aqui, né? Principalmente nas localidades onde ele foi produzido, né? Bem importante falar nisso também. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico do Nelson Ernesto Sodré, História da Burguesia Brasileira. O Nelson tem uns livros bem interessantes, tem um da imprensa no Brasil que é bem bacana. Esse gráfico é muito interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, nas décadas, né, como o café consegue atingir a sua ascensão, né? Ora, de 1821 a 1823, 1830, né, 1821 a 1830, o açúcar dominava, né? Por mais que a gente está sempre falando da crise do açúcar, né? Sempre falando que o Nordeste vive uma decadência muito grande, né? Ora, eles ainda eram uma economia muito rentável, né? Para quem vendia açúcar, né? E o café está começando a se desenvolver, né? Olha que a gente observa também o algodão, né? Que também era vendido ali no Nordeste, né? E aqui no Sudeste também, né? Haviam plantações importantes de algodão e couros e peles, como o charque, por exemplo, que era vendido ali na região sul do Brasil, né? Sul e Sudeste ali, né? Em 1831 a 1840, o café ultrapassa o açúcar, né? E isso é muito interessante de observar, né? Que ele ultrapassa, né? E meio que se estabiliza, né? Depois, né? Que é meio que abaixa depois quase na década de 40, né? Ele volta a aumentar em circunstâncias muito grandes também, né? Porque o café vira o diamante do Brasil por um longo período. Quando a gente fala do golpe de 1889, onde os militares ali, o Deodoro da Fonseca estava vinculado, né? Eu sempre falei isso para vocês com o pessoal maçônico, ele também estava vinculado muito com esses cafeicultores, né, do período, né? Porque esses cafeicultores vão se distanciar completamente do império, né? As questões que o pessoal que planta café e cultiva café vão mudar de uma maneira muito drástica, né? Também, né? É importante falar isso. Eu estou jogando essas informações, mas a gente vai ver certinho ali listar, tá bom? E aí a gente consegue ver melhor, né? Tudo isso que eu estou falando, tentando trazer para vocês, né? Mas é mostrar para vocês, na verdade, que o café a economia cafeeira é uma economia rentável até 1950, né? O café dava muito dinheiro e ainda dá, né? Para hoje as pessoas ainda que cultivam, né? Ainda existem muitas pessoas que vivem dessa prática, né? E dava muito dinheiro nesse período, né? E talvez ainda dê, né? Nesses períodos atuais aí, né? O café é muito consumido no Brasil, né? É, Quais são os fatores, então, né, do aumento desse café, né? No primeiro momento, então, a gente vai ter o aumento do mercado consumidor na Europa e nos Estados Unidos, né, com a Revolução Industrial, né? Quando tem aquelas leis que eu falei para vocês que o Brasil muda a dinâmica, e a gente vai falar sobre isso hoje na parte das legislações, né? A gente tem uma longa aula hoje aí para tratar. O Brasil muda a parte de tratar de essas questões de exportação, né? As taxas alfandegárias são mudadas, né? E são cobradas as mesmas para os mesmos países, né? Isso possibilita que o Brasil abre espaço para fazer comércio de uma forma bacana e justa com qualquer outro país, né? Ora, a Inglaterra que tanto se beneficiava com os produtos que entravam aqui por causa das baixas taxas alfandegárias, não era uma grande consumidora de café, por exemplo, né? Lá eles têm um costume muito grande de tomar chá, não café, né? Um grande consumidor, por exemplo, na Europa do café nesse momento vai ser a Alemanha, por exemplo, os Estados Unidos, que também plantava muito café e estava entrando nessa questão comercial também, vendia muito, né? E começa a ser uma coisa muito vantajosa, né? As pessoas percebem como é bacana, né, o café, né? A Revolução Industrial também é importante, né, tendo em vista os trabalhos, né, que as pessoas exerciam nesse momento, né, nos países que estavam seguindo, né, essa área de industrialização, né, onde as pessoas trabalhavam muito e precisavam ficar acordadas, né, as pessoas observavam, por exemplo, que o café
por conta da cafeína, né, conseguia manter as pessoas ali, né, eletrizadas, né? Quem está tomando café agora, pare de tomar que vai perder o sono. E no Brasil, o café encontra um solo e um clima favorável. Num primeiro momento, tenta-se implementar o café no grano, onde foi a grande região onde mais se plantava e ganhava dinheiro nesse período, nos períodos posteriores, como a gente viu, né, que era o Nordeste, né, um local bacana ali para se plantar. Mas o café não ganha uma grande desenvoltura, não se desenvolve, né, naqueles lugares, né? Então, o café vai tender a se desenvolver aqui nas regiões sudestes, né? E o café, ele está ligado com questões que a gente vai tratar na próxima aula, né? Que são questões migratórias e questões também de industrialização do Brasil, né? Porque esses barões do café proporcionaram aqui para o estado de São Paulo um grande desenvolvimento também, né? É importante falar isso, né? E também, né, disponibilidade de terras, né? Como bem falei para vocês, eu venho trazendo sempre essa ideia, né? O café começa a ser plantado quando o Dom João VI vem para o Brasil, né? Ele vem ali, né? E o café começa ali meio que ser plantado, né? O café já era plantado antes, né? Numa escala bem menor do que já era menor quando o Dom João VI chega, né? Mas antes dele já era plantado uma escala menor ainda, né? Ele tenta incentivar isso, né? O café não era plantado da maneira que a gente conhece hoje, né? Como esses grandes cafezais, né? De café, né? Que a gente vê ali, café, café, café. O café sempre estava embutido com outras culturas, né? De plantios, né? Se plantava, até porque não tinha, se tinha muita noção de como plantar o café. Então, eles colocavam o café no meio de outras ervas ali, outras plantas, outras plantações, né? E se colhia o café, né? Até porque os bichinhos podiam comer, né? Não se tinha muito essa ideia, né? Nesse primeiro momento, não era uma cultura de larga escala, mas se torna uma cultura de larga escala, né? É, né, depois, né, no segundo reinado, né? Então o Dom João ajuda ali de dar esses primeiros passos para o café. Dom Pedro dá mais um passinho, né, no governo dele, dá mais um passinho café. No período regencial é que começa essa grande plantação de café. E no segundo reinado, com Dom Pedro II, a gente já tem uma plantação expressiva e interessante do café, né? Qual é o primeiro lugar que começa a plantar o café? Ali naquelas regiões do Rio de Janeiro, a gente vai ver um mapa. Eu acho que você já tem esse mapa vendo ele aí, né? Porque vocês já estão com esses slides em mãos. Mas aquela parte ali do lado do Rio de Janeiro, né? Aquela parte que pega um pouquinho de São Paulo, né? O tal Vale do Paraíba, né? Começou a plantar esse café na primeira metade do século XVIII, né? Era um solo de massapê, né? Aquele solo vermelho, né? Bacana e produtivo para plantar o café, né? E por mais que é uma visão que a gente tem, né? Quando a gente fala dessa economia cafeira, quando a gente fala do Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, os dois utilizaram mão de obra escrava, mão de obra negra, né? É importante falar nisso, né? Mas o diferencial do Oeste Paulista é que eles sacaram que seria melhor utilizar, né, não melhor, né, os preços, por exemplo, a se comprarem escravos já na segunda metade do século XVIII, XIX, eram absurdas, né? Então compensava você comprar não, né? Contratar imigrantes, por exemplo, italianos ali para fazer a plantação do café, né? Deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para falar aqui do Vale do Paraíba. Deixa eu ver se tinha alguma coisa para falar. Ele começa a ser plantado, então, nessas fazendas de açúcar do sudeste do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, né? Essa importância da vinda da corte, né, do Dom João VI, né, e a emergência de uma nova elite que começa a nascer, né? Ora, várias pessoas ganharam vários títulos, né, principalmente militares dentro desse período quando Dom João VI chega aqui no Brasil, né? Era uma pequena produção associada a outras culturas, né? A queda do preço do açúcar, mas o aumento consumidor na Europa proporcionou isso, né? Então, no Vale do Paraíba, deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para falar aqui do Vale do Paraíba. Ah,
O Vale do Paraíba também é importante destacar, né, que eles tiveram uma produção, né, em larga escala também, né, mas uma plantação também com técnicas muito rudimentares do próprio plantio, né? Por exemplo, houve um grande desgaste do solo no Vale do Paraíba, né? Um motivo pelo qual não conseguiu, por muitos anos ali, conseguir manter essa plantação do café, né? O solo sempre estava ali sendo plantado café, não tinha esse cuidado com a terra que ia plantar novamente um café, né? E a terra ia acabando se tornando improdutiva, né? Hoje, por exemplo, né, quando a gente vê fotos ali desse pessoal, desse Vale do Paraíba, e que antes era coberto por uma mata muito bonita da Mata Atlântica, né? Desvastado, né? O café também é importante ressaltar, né? Que por mais que trouxe muito dinheiro para o Brasil, e por mais que várias outras fontes econômicas hoje em dia tragam, por exemplo, o gado no Brasil, traz muito dinheiro, né? No entanto, né? Todos os anos várias áreas são desmatadas, né, para colocar gado ali, para colocar, para plantar soja, né, comida que nem a gente come direito, né? Não faz parte do prato brasileiro comer soja, né? E isso proporciona cada vez mais, né, esse plantio, né, esse grande plantio, o extermínio da mata, né? Nesse momento a gente já tem isso também, né? Por mais que era lucrativo, também estavam se matando a floresta atlântica ali do período, né? Tanto que ali é uma parte bem seca, né? Não tem nem essa floresta direito ali, né? Esse Vale do Paraíba, né? Na segunda metade do século XIX, a gente vai ter, então, o Oeste Paulista, que ganha essa grande ênfase na plantação do café, né? Era a terra roxa, como vocês bem, eu acho que vocês conhecem aqui, né? É uma terra muito boa também para o plantio do café, né? E tem a sua característica o trabalho livre dos imigrantes. Quando a gente fala do pessoal do Vale do Paraíba, eles estão muito ligados com o pessoal da corte, né? E quando a gente fala do pessoal é porque, né, questões geográficas, né, o Vale do Paraíba tá ali do lado do capital do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então ali tá, o escoamento, por exemplo, desse alimento, do café, a importação, a exportação dele, né, do grão, dos imigrantes que chegam, né? Ainda é um palco importante, se mantém uma relação importante com a corte. Quando a gente fala do Oeste Paulista, a gente começa a ter um distanciamento muito grande disso, né? Essa elite do café que nasce no Oeste Paulista começa a desenvolver, não desenvolver, mas a ter, na verdade, né, características muito diferentes da elite rural e cafeeira do Vale do Paraíba, né? É, um dos motivos, então, né, para ir para o Oeste Paulista, né, sair do Vale do Paraíba e ir para o Oeste Paulista é o esgotamento das terras no Vale do Paraíba, né, e essa grande oferta de novas terras que teriam ali terras com esse solo que eu falei, riquíssimo e bacana para se plantar e cultivar o café, né, cana-de-açúcar, o café, né, esse clima quente, essa terra roxa, né, começa a ter, né, essa parte muito ligada com esse desenvolvimento industrial também no Brasil e ali nas cidades também, né, o desenvolvimento de núcleos urbanos também ligados a esse comércio, essa indústria, né, a introdução de novas técnicas e equipamentos nessa parte do Oeste Paulista também, né, onde o distanciamento do Império, como eu falei para vocês, né, eles vão utilizar também os imigrantes como alternativa de trabalho, né? Vão utilizar os imigrantes, né? Mas sempre lembrando que o negro passa a não ser rentável nesse período, né? Como eu falei para vocês, né? O preço dele está alto, né? Tá aí por conta da extinção do tráfico, né? Que tenta se extinguir, né? E a gente vai falar disso no próximo slide, não vou falar não. E aí a gente tem o nascimento de uma burguesia do café. Se desliga muito também porque não tem, tem, mas não é rentável para eles. Eles não vão ganhar dinheiro com isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do café
que vai ser exportado, escoado pelo Porto do Rio de Janeiro, né? Não tem esse desenvolvimento, porque não está tão perto, não está tão próximo. Então, nisso, surge essa industrialização desses barões do café, né? Que é importante ressaltar, né? Esses barões do café constroem ferrovias, por exemplo, que vão fazer surgir um novo porto, né? Muito importante, né? Palco desse escoamento, né? Um rico, né? Pessoas que vão ganhar dinheiro, né? Vão estar ali na cidade de na cidade de a cidade que vocês estão. Santos, né? Santos, né? O Porto de Santos agora vira um palco para tudo isso, para o escoamento do café do Oeste Paulista, né? Então, nesse sentido, a gente começa a observar um como que é a palavra? Um afastamento muito grande da elite do Oeste Paulista com o império, com o imperador, né? E não só por conta disso. Os grandes cafeicultores, né, do Oeste Paulista vão se diferenciar por outro aspecto também, né? Eles vão utilizar, por exemplo, recursos ingleses, né, recursos de outros países, né, para fazer ali o café deles, né, ali, né, os ingleses ligados com essa parte ali, né, de industrialização, né, e tal, né, vai estar bem ligado com isso, né. Esses cafeicultores também, eles vão ser muito ligados com a política também, né, muito importante falar, né, maioria deles, né, sempre ali embutida nas questões do império nesse período, né, e se torna, na verdade, uma coisa muito rentável, né, porque, por exemplo, a gente tem a ideia, né, a gente vê isso em filmes, né, a Casa Grande, como a gente fala, né, a gente observa e a gente vê aquela coisa grande e bonita, né, porque é realmente uma coisa linda, né, é muito bonito, né, quando a gente fala da Casa Grande, né, até porque é onde vivia o Senhor, né, e quando a gente vai falar ali da área onde ficavam as pessoas escravizadas, né, é um desleixo total, é um absurdo, né, até porque esse pessoal não era meio considerado gente ainda no período, né. Mas a Casa Grande era uma coisa muito bonita, né, e tal, né. Então começam a se fazer casas grandes, né, por aí, né, começam a se fazer senzalas onde vão ficar os escravos, né, num primeiro momento ali no Oeste Paulista, né, depois vai mudando, né, para essa mão de obra dos imigrantes e eles chegam até a trabalhar junto, né, os imigrantes e algumas pessoas escravizadas, né. Mas essas casas que eram feitas, elas eram vendidas. Os arquitetos iam lá, né, faziam tudo aquilo e vendiam para um senhor, por exemplo, para migrar, né, fazer aquela migração que ele estava ligado com a cana de açúcar e agora ele vai ficar bem ligado com o café. E ele acabava comprando, por exemplo, aquela casa por um valor assim extremamente absurdo e ganhando muito dinheiro com isso também, né? E nisso a gente tem o início, talvez, né, um nascimento do mercado imobiliário também no Brasil, né, que começa a se difundir, né. Quando a gente fala também dos cafeicultores no Brasil, é importante falar que essas casas que eram vendidas, ou até mesmo as que eles construíram, muitos dos barões dos café não ficavam em sua fazenda, né? Eles malemar viam, por exemplo, o escravo, o imigrante trabalhar ali, né? Ele estava apenas todo mês ali recebendo o dinheirinho dele, né? Ele pagava pessoas para ficar ali cuidando do café dele, né? E ele ficava ali no Rio de Janeiro, na capital, ou em São Paulo, que está se tornando uma cidade muito importante, né? Já no período, né? Tem um destaque muito grande já para São Paulo, né? E ele é sempre ligado com questões políticas, né? É bem importante frisar isso. Deixa eu ver se tinha alguma coisa para falar. Outra questão também para abandonar o Vale do Paraíba e ir para o Oeste Paulista, né, justamente também pela pressão inglesa, né, em se abolir o tráfico também, né, e na medida também que a imigração ia se tornando uma outra alternativa, né, quanto ao trabalho escravo, né, então essa migração em massa aí do pessoal, né, para o Oeste Paulista, né, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Ah, pode falar, Juan. A troca de capitais? Como assim?
Que capitais? Peraí, de São Paulo e Rio de Janeiro? Ou foi. Você está falando do café com leite? Da República do Café com Leite? É, isso, é nesse período o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. A capital do Brasil só muda para Brasília lá pro período depois do Vargas, né? Com. Ai, eu não sei, esqueci, foi o Kubitschek, né, que fez Brasília, né? Acho que foi ele. E outros momentos. Que foi. Não que foi uma capital, mas que foi um local muito importante por conta desse café, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, na República, né? Esses grandes cafeeiros de São Paulo ajudam de São Paulo, do Vale do Paraíba, os que tinham ali também, né? Mas a maioria peso em São Paulo, ajudam a dar o golpe, por exemplo, né? Depois a gente vai ter a famigerada política do café com leite, né? Aquela divisão de São Paulo, né, grande produtor de café, né, e Minas Gerais, grande produtora de leite, né, e aí tem o golpe do grande estado produtor do Shark, né, que ainda também tinha sua relevância aí com o Getúlio Vargas, né. O Danilo falou, né, de nada, Juan, que isso? Nessas grandes casas existiam instalações como dos engenhos, onde os escravos trabalhavam e moravam, tinham, no primeiro momento, tinham, né? Mas logo é substituído pelo trabalho livre dos migrantes, né? Então ali eles vão fazendo seus primeiros centros também, né? Morando ali também, né? Eles observam também que isso não é muito rentável, viu, Danilo? Trabalhar junto com escravo, né? Tinha que trabalhar ali com eles tinham cada imigrante, por exemplo, tinha que cuidar, por exemplo, de 10 mil pés de café. O escravo tinha que cuidar de 14 mil pés de café, né? E o imigrante tinha que cuidar de 10 mil, né? Bem menos, né? Mas ainda um valor, um número muito expressivo, né? O pessoal, então, abandona isso, né? E vai viver ali naquelas áreas mais ao redor de São Paulo, né? Tem áreas ali ao redor da grande capital, né, aqui de São Paulo, que são áreas onde moram muitas pessoas descendentes de italianos, né, por exemplo, né? Porque eles também veem que isso daí não é muito bacana ficar trabalhando nisso, não, né? Mas nesse primeiro momento, aí no Oeste Paulista, eles trabalham em massa, né? Porque eles vêm para cá para trabalhar, coisas estão acontecendo na Europa, né? A gente vai falar disso na próxima aula, não vou falar disso, que eu já entro em outra questão. Mas seria isso. Então a lavoura não estava acoplada aos casarões. Não, estava sim, estava tudo conectado ali. O casarão, a lavoura, né? As pessoas iam ali trabalhar, né? Mas as pessoas moravam em centros urbanos, né? Começam a nascer outras cidades ali importantes também. A minha cidade, por exemplo, que eu moro, né? Tem até o Museu da Cana-de-Açúcar, né? Se planta muita cana-de-açúcar aqui. Aqui tem três usinas de cana-de-açúcar, né? É uma grande cidade e tal, que é do lado de Ribeirão, né? Muito difundida essa parte da cana-de-açúcar. Então, começa a surgir os cortiços aí. Aí, não. Eu acho que começa a surgir até anteriormente, né? Já tinham ali os cortiços que moravam já algumas pessoas, né? Brancos, pobres, né? E escravos livres aí, talvez moravam aí em alguns cortiços. Mas também começa a ter, eu acho que cortiços em massa, né? Também com os imigrantes, né? Porque muitos deles são pobres, né? E vêm para cá para trabalhar, né? Então, é o que eles têm para eles. De nada, Danilo. Ó, vamos ver então qual que é. É outro trecho do Ilmar Matos, da Márcia Almeida Gonçalves, o Império da Boa Sociedade. Eles participavam das reuniões das câmaras municipais, elegiam-se para as Assembleia Provincial, formavam na Guarda Nacional, casavam suas filhas com bacharéis que deveriam representá-la junto ao governo geral, recebiam ou comprovavam títulos de nobreza, tornando-se barões do café. Construíam luxuosos palacetes ou casas sólidas e vastas na corte, como Estevão Ribeiro de Rezendes, barão, conde e marquês de Valença, como Peregrino José de Américo Pinheiro, barão e visconde de Piabas, como Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, né, barão de Pate de Alferes, ou como Francisco José Teixeira Leite, barão de Vassouras, né? Então esse texto aí tenta elucidar, na verdade, né, como essa economia estava transformando e fundando uma nova elite dentro do Brasil, né? Onde muitos deles compravam títulos, por exemplo, né, e faziam parte de uma sociedade aí, né, uma aristocracia realmente, né, até porque eles não eram simplesmente pessoas ruralistas com grandes cafezais, né, eles tinham títulos de nobreza, né, então por mais que eles estavam ali também afastados
com já o pessoal ali do Oeste, mas que eles vão se afastar também, eles ainda vão estar muito ligados também dentro do Império, né? Porque eles fazem parte de tudo isso, né? Não tem uma possibilidade de negligenciar a realidade e viver outra ali, né? Por mais que eles estão afastados, eles ainda fazem parte daquele momento histórico e vivendo tudo aquilo, né? Vamos ver o que vem aqui. Aqui vem o mapa agora. Eu deveria ter colocado o mapa antes, né? Para mostrar para vocês, né? Mas essa parte verde, então a gente vê aqui, aqui essa parte amarela, essa parte aqui, né? Na verdade é o Vale do Paraíba, né? E cadê? Aqui, essa outra parte aqui vai ser o Oeste Paulista, né? Toda essa parte aqui, né? O Oeste Paulista, o Ribeirão também faz parte aqui do Oeste Paulista, viu? Essa parte daqui, né? Ligada com isso aqui do café, né? Minha cidade está aqui próxima, está aqui do lado. Vocês estão bem para cá. Mas esse mapinha aqui mostrando onde deu certo, né? Esse café, né? Bem interessante esse mapa, bem bacana. Mostra os períodos, né? Certinho. 1850. Uhum. Mostra até uma parte mais da República, né? Mostra para a parte da República, bacana, bem interessante. O Oeste Paulista, então, para a gente, é essa parte aqui mais verdinha aqui, mais bacana, né? E esse daqui seria, então, o Vale do Paraíba. Né? O Oeste Paulista seria tudo isso aqui, na verdade, né? Mas vai ter um desenvolvimento maior dessa parte em outros períodos, né? Como eu falei para vocês, o café vira uma coisa muito lucrativa. E agora, uma questão, alguém se habilita a ler? Eu muito falei, agora alguém fala. Quem pode ler para mim? Eu posso. Pode ler, obrigado, Juliana. Ao lado do latifúndio, a presença da escravidão freou a constituição de uma sociedade de classe, não tanto porque o escravo esteja fora das relações do mercado, mas principalmente porque excluiu delas os homens livres e pobres e deixou incompleto o processo de sua expropriação. Aí tem referência em segundo texto, que analisa a sociedade cafeeira no Vale do Paraíba no século XIX. Quer saber? A substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre assalariado freou a constituição de uma sociedade de classe durante o período cafeeiro. B. O imigrante e as classes médias mantiveram-se fora das relações de mercado existentes na sociedade cafeeira. C. O caráter escravista impediu a participação direta dos homens livres e pobres na economia de exportação da sociedade cafeeira. D. A inexistência de homens livres e pobres na sociedade cafeeira determinou a predominância do trabalho escravo nos latifúndios. Ou E. A ausência de classe na sociedade cafeeira deveu-se prioritariamente ao fato de que o escravo estava fora das relações de mercado. Certinho, Ju. Obrigadão, tá? E aí, pessoal, qual que é a alternativa? Cinco segundos. Eu coloquei 5 minutos. Qual que é a alternativa, então? Toda uma tecnologia. Bom, temos 3 pessoas pensando, então vou deixar vocês pensarem. O Danilo vai de A. Alguém mais vai de A? Posso mostrar a alternativa? O Juan acha que é C. Errei, vou dizer C. Pera. Tá bom, tô perando. Tô perando também. O João vai de A.
Ó, o Danilo vai de C. E você, Luan, vai de qual? Vitor também. Vitor vai de C, Juan vai de C. A Ju vai de C também, Ju? Ó, quem cala consente, hein? Então tá bom. Vamos ver então se é a C. Tchau, 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 tchau. É a C, né? Então, segundo o texto que analisa a sociedade cafeira no Vale do Paraíba no século XIX, né, o caráter escravista impediu a participação direta de homens livres e pobres na economia de exportação da sociedade cafeeira, né? Então ali o pessoal estava muito ligado ainda, né? Era um pessoal ainda que tinha acabado de sair ali do cana-de-açúcar e utilizou, na verdade, os negros aí para trabalharem no café. Então eles estavam ainda muito ligados com isso ali do escravo trabalhando nesse café, né? O Oeste Paulista que vai se diferenciar, né? Por mais que ele também vai utilizar em uma escala menor, o escravo, ele vai utilizar, vai implementar uma coisa nova, né, que vai ser o imigrante, né, que vem ao Brasil para trabalhar. Mas tem aí a ausência de classes na sociedade cafeeira deveu-se prioritariamente ao fato de que o escravo estava fora das relações de mercado. Não, não, não. O escravo estava dentro dessas relações de mercado, né? E não vai ter muito essa questão da classe, né? Assim, né? Vai ter o pessoal que trabalha, o proletariado, o pessoal rico, né? Só explica por que não seria aí. Não fui nela por conta das classes, né? Então, a ausência de classe na sociedade cafeira deveu-se prioritariamente ao fato de que o escravo estava fora das relações de mercado? Não, porque o escravo estava dentro dessas relações de mercado, né? O escravo participava, né, dessa economia, porque existia uma economia própria para a escravidão, né? E dentro da economia cafeeira, nessa primeira metade do século XIX, no Vale do Paraíba, a utilização da mão do escravo é imprescindível, né? Tem a utilização dele em si, então não seria aí, porque o escravo está dentro de todas as relações, né? Da indústria cafeeira, tá bom? Mas seria por conta disso. Mas era mais preferível pagar aos brancos, deixando então os negros fora. Isso que de ser preferível não era preferível, na verdade, né? Porque eles vão para o Oeste Paulista, esgotamento da terra, né? Eles não sabem cuidar da terra, né? Esgota-se a terra, né? As pressões da Inglaterra para acabar o tráfico também são muito fortes. As questões migratórias também, né? Quando tem, por exemplo, a lei da abolição, que a gente vai ver agora no próximo slide, em 50, em 1850, né? Que tenha realmente a lei que para o tráfico, tem um comércio de escravos muito grandes dentro do Brasil, né? Esse comércio de escravos dentro do Brasil, e agora não vindos da África, agora circulando dentro do Brasil mesmo, né? Começa a fazer com que o escravo fique num valor assim assim, irreal, assim, um valor muito caro. Ninguém quer pagar por escravo desse jeito, né? Então aí tem aquelas propostas, né, dos cafeicultores, né, de serem indenizados, né, por conta do escravo, né, por conta dessa abolição. Depois, até posteriormente, em 1888, a gente vai falar disso na aula de sábado, no dia 4. Mas tem todas essas questões, né? E o imigrante acaba se tornando uma outra fonte, né? Bacana, né? Porque não vai pagar direito para o imigrante também, né? Não se paga um valor muito bacana ali para ele. Paga, paga. Mas não paga um valor muito bacana para ele, não, né? E ele vem trabalhar também, né? E tal. Então acaba se tornando ali uma coisa mais bacana, né? Até porque também o Oeste Paulista vai ter uma característica que eles vão ser mais anti-escravidão também, né? Então, alguns lugares ali, grandes cafeicultores, né? Mas seria por essa questão, assim, Vitor. Tá bom? Certo, então. Então, agora vamos para a segunda parte da aula. A gente vai terminar hoje a aula, hein? Que vai ser a crise da escravidão e as legislações, né? Nessa parte eu tenho que dar uma olhada aqui também. Como eu bem falei para vocês, não está escrito aí, né? Mas a gente vai ter então aquela lei Alves Branco, né? Que eu bem falei para vocês, né? De 1844, que propunha também a elevação das taxas sobre os produtos importados, né? Incluía os produtos ingleses, né? Isso fez com que o Brasil, como eu bem falei para vocês, abrisse um novo leque para se exportar o café,
né? Isso é de extrema importância ressaltar, né? Que agora, né, na Inglaterra, que nem comprava tanto café, não comprava café da gente, né? Agora o Brasil tem um leque importante para se fazer comércio, né? Ampliação de relações com outros mercados, né? O Brasil também ganhava um dinheiro muito bacana, né? O Brasil tenta se manter com a arrecadação dessa taxa alfandegária também, né? É importante falar isso, né? O país lucra com isso, né? E lucrando com isso, várias coisas começam a se desenvolver de uma forma bacana no Brasil, né? Pode começar a ter uma industrialização, por exemplo, né? E tal, né? Mais ligados com isso, né? Isso vai surtir um efeito também, né, com essas altas taxas, por exemplo, que vão impedir alguns produtos que entrem, por exemplo, no Brasil, que o Brasil passe, né, como eu falei para vocês, esse desenvolvimento dentro do Brasil, né? Essas altas taxas vão fazer, por exemplo, com que produtos que ingleses que entravam aqui não entrem mais. E aqui começa a se desenvolver, então, produtos próprios, né? Produtos brasileiros também, né? Ajuda bastante essa lei do Alves Brancos de 1844, né? Quando a gente vai, agora a gente vai falar um pouco dessa crise, esse início da crise da escravidão, né? Não é a crise de fato, né? Na verdade, vai ser a crise do tráfico, né? Não é a crise da escravidão, né? Vai ter como os fatores, né, primordiais nessa pressão da Inglaterra que ela fazia, né, para acabar com o tráfico. Na Inglaterra já não era, fazia mais essa questão do tráfico, né, nas colônias que ela tinha ali, né? Os Estados Unidos já era independente, né, não tinha mais isso, né? Tinha um movimento muito forte também abolicionista, né? Como a gente viu também, vários escravos faziam seus refúgios, né? Faziam seus quilombos, se rebelavam, né? Eles não estavam aqui simplesmente submissos às pessoas, né? Então, quais vão ser as características? A gente vai ter a Lei Bill Arbiden, né? Bill Arbiden, acho que é assim que fala, de 1845, que ela era uma legislação inglesa, proibindo o comércio de escravos entre a África e a América, né? Já começa uma pressão por aí, né? E em 50, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico negreiro no Brasil, né? Era uma a surgimento dessa segunda lei é uma pressão por conta da primeira, né? Essa proibição por conta da proibição do tráfico, né? É bem importante a gente ressaltar nisso, né? Os traficantes eles perdem prestígio já nesse momento também, né? Já não começam a ser olhados com aqueles olhos, né? Que quando chegavam os escravos as pessoas iam comprar, né? Uh, Isso já está começando também a anunciar, né, a extinção da escravidão também, né? Esse início dessa lei do tráfico, do final do tráfico, talvez um anúncio ali de que daqui 48 anos, né, vai se extinguir, na verdade, o tráfico, né, com a lei da Princesa Isabel, né? Uh, Deixa eu ver aqui. Tá. Quais são as consequências para isso? A libertação de capitais para investimentos em outras áreas, né? Como eu bem falei para vocês, né? Começa a se desenvolver então outras questões, né? Outras questões começam a ser tratadas, né? Um desenvolvimento começa a nascer daí, né? No Brasil, né? O Brasil começa a sair de uma coisa bem mais agrária, né? E voltar agora para uma coisa mais um pouquinho dentro das cidades, né? Não tanto de fato, né? As pessoas vão migrar de fato para a cidade lá para a época da República. Aqui as pessoas ainda vivem muito na área rural, né? Mas as cidades começam a ganhar um palco interessante. Porque o tráfico se torna ilegal, né? Então a gente tem um aumento do tráfico interno de escravos muito grandes, né? Com que faz com que, por exemplo, no Oeste Paulista, a gente não está vendo os comentários de vocês, se você está vendo. Ah, travou? Voltei? Voltei? Sim? Ah, então tá. Esse tráfico interno, então, aumenta. A gente está acabando a aula, tá? Esse tráfico interno, então, aumenta de uma forma muito drástica, né? Os escravos, por exemplo, de grandes fazendas de açúcar no Nordeste do país são trazidos ao Sudeste para eles trabalharem ali com o café, são vendidos, né, e tal, um preço absurdo, absurdo, né? E quando a gente fala do Oeste Paulista, já não é mais rentável comprar esses escravos, né? Numa certa medida vai ter escravos também, mas não é aquela grande senzala, né? Com aqueles escravos ali trabalhando e tal, né? Não tem isso, né? Porque ali o preço do escravo está alto, né? E começa a imigração europeia para o Brasil também, né? Em todas essas outras questões, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa para falar.
A gente tem no Brasil outras leis que vão tentar barrar o tráfico, né? Quando a gente fala do Feijó, por exemplo, lá volta atrás, né, no governo provisório, né, depois do Dom Pedro I, né, ele já propunha também acabar com o tráfico, né? O tráfico já não estava sendo mais tão bacana ali, já tinha uma pressão inglesa, né? Porque quando a gente fala dos tratados de aliança e amizade, né, sempre essa pressão, né? Essa pressão começa com o Dom João VI, aí o Dom Pedro I vai lá e reassina aqueles tratados, né, que continuam o tratado de aliança e amizade, né? E aí continua assim essa pressão de extinção do tráfico muito forte, né, sobre o Brasil, né? Feijó já tinha pensado nisso, ele foi um pouco visionário, né? Mas foi aquela tal das leis por inglês vir, né? Surge aí nesse período, né? É... Eu acho que era isso que eu tinha para falar dessa parte. Vamos ver para a próxima. Ah, tá. Aqui está a Lei Eusébio de Queiroz, que foi promulgada no 4 de setembro de 1850, né? Ela foi feita em Assembleia Legislativa nesse período, né? O artigo 1. As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, as estrangeiras encontradas nos portos, ensadeadas ou ancoradas, ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu abordo escravos, cuja importação é proibida pela Lei de 7 de novembro de 1831, ou havendo as desembarcado, serão apreendidas e consideradas importadoras de escravos, né? Lei quarta, a importação de escravos no território do Império fica nele considerado como pirataria, né? Olha que interessante, né? Eles colocam a escravidão, essa perda de prestígio, né, do traficante, né, de escravos, né, como pirata. Muito mal visto os corsários, os piratas. O corsário é o contratado pela coroa, né? O pirata não. Muito mal visto ele. Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por conta do Estado para portos de onde vieram vindo ou em qualquer ponto fora do Império. É interessante a gente falar disso, porque quando a gente vai falar dessa reimportação, muitas das vezes não acontece, viu? Esses escravos ficam no Brasil e eles têm que trabalhar. Então eles voltam numa condição de escravidão, querendo ou não, né? Porque eles têm ali que comer, eles têm que se viver, né? Então eles acabam ficando ali sobre. Tinha dois pontos. Eles acabam ficando sob tutela do Estado eles vão trabalhar para o Estado, fazendo alguma coisa para o Estado, né? Alguns deles conseguem deportação para África, para o lugar de onde eles vieram, alguns não. E também tinha alguns que ficavam sob a guarda de empresas privadas, já nesse período. Lógico que essas empresas privadas colocavam eles para serem escravos, né? Então aí a gente tem ainda resquícios de uma contínua escravidão, né? Por mais que tenha uma lei que está ali, né? E agora, de uma forma mais rigorosa, essa lei está tentando realmente acabar com o tráfico. Mas porque o negro ia chegar aqui, né? Não era culpa do pessoal que estava comprando escravo, não era culpa de ninguém, né? O negro, né? Então o negro ficava ali, né? E acabava sendo escravo, mas querendo ou não, né? É uma questão bem louca, né? Quando fala da abolição da escravidão, porque não existe nada pensado sobre, né? Quando a gente fala da escravidão no Brasil e depois da escravidão, aonde o negro foi morar? Para onde o negro foi? O negro tinha trabalho? Não, o negro não tinha nada disso. Que final de escravidão é essa que continua mantendo o negro, a pessoa, né, a população negra, numa situação tão marginalizada, né? E a gente vê resquícios disso ainda hoje, né? A população, a maioria da população carcerada no Brasil, por exemplo, é preta, né? A maioria da população que vive em favela, por exemplo, é preta. A minoria da população que chega nas faculdades, por exemplo, é preta, né? São coisas que a gente tem resquícios daí, né? De políticas públicas que foram muito mal desenvolvidas e ainda hoje são, né? Eu tenho ainda que ouvir, por exemplo, pessoas que são, por exemplo, contra a cota, né? E não entendem nem como funciona a cota, por exemplo, né? E assim, é um absurdo, né? É um absurdo. A gente tem a lei de terras também, que é muito importante. Gente, já tô acabando, eu juro. Até 40 eu acabo e vocês vão fazer a próxima aula. Só pra gente acabar o assunto hoje e entrar no próximo assunto semana que vem. A gente tem a lei de terras também de 1850, né? Poucos meses depois da Eusébio de Queiroz, né? Que tem uma definição muito interessante essa lei de terras, né? Que ela é promulgada também, né? Feita ali pelo pessoal ali no conselho e tal, que ela determinava que o acesso de terras só se daria pela compra. Uai, professor, e como que era? Como que o pessoal conseguia terras nesse período ainda, né? Ora, gente, as cismarias ainda que surgiu lá no,
no período colonial ainda tinha um exercício muito grande, né? Porque hoje, quando a gente fala de períodos, né, as pessoas acreditam, na verdade, quando a gente fala, aqui começa o período imperial. As pessoas acham que tem uma ruptura e as pessoas acordaram, na verdade, num outro momento da história, né? Revolução Francesa, né? As pessoas acordaram e falaram, vamos fazer revolução. E, na verdade, não é nada disso, né? Todo um processo que culmina na Revolução Francesa, por exemplo, é a mesma coisa no Brasil, né? Uma ideia muito doida dessas coisas, né? Ninguém acorda, ninguém saiu da Idade Média do nada, por exemplo, né? Loucura, né? E as sesmarias, né? Então as pessoas tinham aquela terra, né? Que era uma terra extensa, né? Não era uma capitania hereditária, mas eram umas sesmarias que era uma terra grande ali para a pessoa cultivar e tinha que cultivar, né? Para ter aquelas sesmarias, né? Qual é o objetivo dessa lei de terras? Dificultar o acesso a terras aos imigrantes pobres e aos ex-escravos. Ora, a escravidão está acabando. A gente tem um prelúdio dela. Os imigrantes estão vindo para o Brasil. A gente vai dar acesso a terras para esse pessoal, para essa população? É lógico que não. Essa população tem que continuar marginalizada, porque talvez eles possam se tornar elite também. Eles não são para pertencer à elite. Quem são eles, né? Então tem a promulgação dessa lei, né? A gente vai com consequências, né? A terra acaba virando uma mercadoria e a gente tem uma grande concentração latifundiária que é derivada de anos e anos de história do Brasil, né? Quando a gente fala do período colonial ali, das terras que se concentravam nas mãos de pouquíssimas pessoas, no período do Império ainda tem isso, e no período da República ainda vai ter isso, né? Lógico que no período da República a gente vai ter outros movimentos que se desenvolvem e tentam lutar contra isso, né? A gente pode citar um, que é o MST. O Danilo falou, professor, o acesso também era autorizado apenas de acordo com a autorização do imperador, certo? Certíssimo, tinha que ter autorização dele também para ter aquela terra, né? Não era qualquer pessoa que estava ali cultivando, né? Era sempre uma pessoa ligada à nobreza, uma pessoa, né, margem, a maioria dessas pessoas ricas, né? E que tinham títulos também, né? Títulos da nobreza, marquês, sei lá, os outros títulos, né? Vários títulos as pessoas tinham, né? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa para falar também. Não, acho que era só isso, então. Mais alguma dúvida, Danilo? Não? Ah, então tá. Deixa eu ver. Nada que isso. Ó, agora é a outra fase do Boris Fausto agora. Por um preço suficientemente elevado para afastar posteiros imigrantes pobres, estrangeiros que tivessem, que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil, ficariam proibidos de adquirir terras, né, antes de 3 anos após a chegada. Para sempre, para verdade, na verdade, né? Porque esses imigrantes nunca conseguiram dinheiro suficiente para comprar uma terra, por exemplo, né? Para cultivar ali grandes extensões, por exemplo, e ganhar dinheiro com isso, um dinheiro bacana ali, igual esses grandes senhores do engenho ganhavam. Última questão, a gente encerra, juro. As consequências, volto. É para mim falar ou você quer ler? As consequências são a terra, né, que se torna uma mercadoria, né? Já era, na verdade, né? E a gente tem uma concentração fundiária muito grande. Só para a gente terminar, então, a questão aqui. Não, Vitor, não é na próxima aula, vai ser no dia 17, depois da semaninha de férias de vocês. Ah, revisão? Ah, então já vou terminar, gente. Só vamos ler essa questão, a gente termina, juro. Quer que eu leia para vocês? Ó, eu vou ler então. Enem 2017. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só se passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade, né? Negocinho aí. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de A. Reforma agrária. B. Expansão mercantil. C. Concentração fundiária. D. Desruralização da elite. A elite foi para a cidade. E. Mecanização da produção. Todo mundo vai de C? É sério? E é assim mesmo, né? Então a gente tem uma grande. A gente tem uma grande concentração fundiária. Foi muito bom, né, Dani? Uma grande concentração fundiária nesse período, né? Porque a terra vai pertencer a quem tem dinheiro são pouquíssimas pessoas. Desculpem por essa aula longuíssima, tá? Mas eu queria muito terminar esse assunto para a gente dar andamento às próximas aulas, tá bom?
Próxima aula a gente vai ser um pouco mais curta, eu acho. Ai, que isso, gente. A próxima aula vai ser mais curta um pouquinho, a gente vai falar sobre a imigração, e aí a gente fala também sobre o surto industrial. Eu lembro que alguém tinha me perguntado uma vez sobre o surto industrial. É esse o momento, acho que foi o Henrique não está na aula, vou chamar Henrique, tá bom? E é isso, então. Ô, Danilo, os slides ficam todos disponibilizados para vocês lá no Drive, tá? Se você quiser baixar todos, pode baixar. E eu estou disponibilizando agora antes da aula, tá bom? Se você entrar à tarde, umas 2 da tarde, dá uma olhada lá que já tá lá, tá bom? Vou disponibilizar de manhãzinha para vocês, tá bom? Então é isso, professor. É isso, pessoal. Desculpa mais uma vez. Então, tenham um ótimo final de semana. Ótimas aulas aí que vão vir, tá bom? Um beijão para vocês e até semana que vem, então, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado vocês por terem vindo, tá bom? Tchau, tchau, viu? Bom final de semana.